Boa noite, meus irmãos. São todos bem-vindos à casa do Senhor e também, nesta oportunidade que estaremos estudando a Palavra de Deus, aproveitarmos o nosso tempo aqui para a nossa edificação, pedindo ao Senhor que nos edifique e que nos abençoe. Vamos orar? Pedir que Ele nos abençoe? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite na Tua casa, pelo estudo da Tua Palavra que o Senhor nos permite ter neste momento. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e abra, Senhor, os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoe todos esses queridos irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pela internet, que a Tua Palavra igualmente alcance todos nós, fortalecendo-nos a fé e nos conduzindo neste caminho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós te bendizemos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados. E nós oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, na semana passada nós estudamos um texto que se encontra no capítulo 19, versos 1 ao verso 10. E nós vamos iniciar esse estudo hoje fazendo uma revisão daquilo que vimos a semana passada. Pode ser que alguém tenha perdido o estudo, e temos aqui a oportunidade de fazer uma breve revisão deste conteúdo. O primeiro verso do capítulo 19 começa dizendo assim: depois destas coisas. Desde o capítulo 6 até agora vimos a ira de Deus se revelando do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, assim como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 18. E eu fiz aqui um gráfico para nos ajudar a entender como a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, nesse período chamado de tribulações. Nós temos, a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, a descrição dos 7 selos. Cada um desses selos, quando aberto, um aspecto da ira de Deus atinge os homens e a natureza. Do capítulo 1 ao capítulo 6, que é o período da ascensão de Cristo até o seu glorioso retorno, nós temos o chamado princípio das dores. À medida que a volta de Jesus se aproxima, essas tribulações vão se intensificando. E então chegamos à chamada grande tribulação, que é descrita na abertura do 7º selo. Esse 7º selo é onde ocorrem as mais intensas tribulações, e no final delas, Cristo então é revelado no alto céu. Isso está descrito no capítulo 13 de Marcos, do Evangelho de Marcos, verso 14 ao verso 19. Quando João vê esse 7º selo sendo aberto, nós temos agora uma particularidade, nós temos agora descrições mais profundas deste período chamado de grande tribulação, que é esta etapa final desta dispensação na qual nós nos encontramos. Então nós temos, para descrever esse período de um modo mais intenso, a respeito de como a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, nós temos as chamadas 7 trombetas. Quando João vê a 7ª trombeta sendo tocada, aí ele vê 7 taças da ira de Deus sendo reveladas. Não são períodos cronologicamente organizados em dispensações ou tempo, né? Não são os 6 selos abertos, depois as 7 trombetas representando um período de tempo, e depois as 7 taças representando todos esses símbolos aqui, a ira de Deus, os juízos de Deus, representando um outro período da história. Não, as 7 trombetas, elas são uma descrição do 7º selo, assim como as 7 taças são representações simbólicas daquilo que é descrito na 7ª trombeta.
À medida que se aproxima o dia do retorno de Cristo, as tribulações são intensificadas no mundo, enquanto a igreja é consolada, santificada e preparada para as bodas do Cordeiro. Afinal de contas, Cristo está no meio do seu povo, assim como João havia visto lá no capítulo 1. Ele está no meio dos candeeiros, e ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos, ou os 7 responsáveis pelas principais igrejas na Ásia, na costa oeste da Ásia Menor, hoje a costa oeste da Turquia. Então, a igreja, enquanto as tribulações vão se intensificando, ao mesmo tempo, nós somos preparados como igreja, fortalecidos na nossa fé, e pela exposição fiel da palavra de Deus, somos consolados e fortalecidos no meio de todas essas tribulações, pelas quais nós choramos, mas com a esperança de que no porvir, no amanhecer, todas as nossas lágrimas serão enxutas, segundo o cumprimento das santas promessas do Senhor. Todo este período de tribulações será encerrado no retorno de Cristo, que resultará na queda da Babilônia, chamada, ou João vê Babilônia historicamente como o Império Romano, especialmente a sua capital, a cidade de Roma, mas a Babilônia também ela é descrita através de 2 figuras no capítulo 13 de Apocalipse. A besta que emerge do mar, se referindo ao sistema político daqueles dias, e a besta que emerge da terra, se referindo ao falso profeta, a falsa religião que é amparada pela autoridade da primeira besta. Também, esta figura da Babilônia, ela é descrita com um outro personagem quando nós entramos no capítulo 17 de Apocalipse. Uma grande meretriz, montada sobre uma besta escarlate. Mais uma vez indicando aqui o sistema político e religioso unidos contra o governo de Deus, contra os santos de Deus na terra, e assim impondo a idolatria e perseguindo aqueles que são justos. E esta queda da Babilônia, ela é resumida no capítulo 18. Ela, ou seja, toda a organização humana na impiedade e perversão neste mundo, será arrojada, segundo o texto, para dentro do mar. Que depois, lá no capítulo 19, o mar agora é representado pelo lago de fogo. E é para lá, então, que Babilônia e todos os seus seguidores haverão de ser levados, ou arrojados, ou lançados e condenados num estado irreversível de condenação. Por isso, lá no capítulo 18, verso 21 de Apocalipse, diz que a Babilônia nunca, jamais será achada, porque esta é uma indicação da sua eterna, ou seu eterno estado de condenação. Serão banidos eternamente da presença de Deus, para onde serão levados, e não haverá sequer qualquer sinal de bondade e de misericórdia da parte do Senhor. Obrigado. Vemos também no capítulo 18, verso 20: exultai sobre ela, ou seja, sobre a queda da Babilônia, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas. É um chamado para que aqueles que se encontram nos céus, os santos e também os anjos, exultem diante de Deus pela queda da Babilônia e a vingança do Senhor contra os seus inimigos, mas também são chamados para esta exaltação, esses louvores, aqueles que se encontram na terra, os santos, os apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A partir desse verso, vemos no capítulo 19 a amplificação dessa exultação celestial, porque João descreve ter ouvido os louvores dos santos nos céus, verso 1 ao verso 3, viu os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostrados adorando ao Senhor, os representantes do povo da antiga e da nova aliança e os representantes da criação redimida, todos prostrados diante daquele que está sentado no trono e lhe rendendo a adoração. Depois, nos versos 5 ao verso 6, João ouve o chamado para que os moradores da terra, os santos, os apóstolos, os profetas, se unissem nesta adoração celestial, e compreendeu a razão. Chegou o momento das bodas do Cordeiro, da sublime união de Cristo e a sua igreja, verso 7 e verso 8.
Por isso, os louvores dos céus se unem aos louvores da terra, e João ouve um som estarrecedor, intimidador, um som poderoso de louvores, porque chegou finalmente o momento de Cristo ser unido ao seu povo, ser unido à sua igreja, bem como de vingar todos os seus inimigos. Diante dessa visão, João registrou a bem-aventurança dos que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, a grande festa celestial, e o temor que encheu o seu coração. Ele ficou tão cheio de temor que ele se prostrou diante do anjo, assim como no capítulo 1, quando ele ouviu a respeito daquilo que Jesus estava lhe dizendo. Jesus lhe apareceu. Depois de ter ouvido o que Jesus tinha dito, ele foi tão tomado por temor que ele se prostrou diante de Jesus. Aqui ele ouviu coisas tão profundas, tão impactantes, que cheio de temor se prostrou diante do anjo, que lhe exortou imediatamente, dizendo: eu sou conservo teu, adora a Deus, porque Jesus Cristo é o espírito da profecia. Tudo relacionado com essas revelações aponta para a glória do Senhor Jesus, e é Ele quem deve ser adorado, e a nossa confiança deve ser depositada nele e não no mensageiro. Por isso o anjo exortou João aí no último verso, verso 9 e no verso 10. Em seguida, entre os versos 11 e 16, que é objeto da nossa observação agora, João descreve a revelação visível de Jesus Cristo por ocasião do seu último e definitivo retorno ao mundo, diante de todos os olhos. Todos os olhos haverão de ver a manifestação de Jesus Cristo. Estes versos repetem a visão do capítulo 18 sobre a queda da Babilônia, mas agora acrescentam a pessoa do juiz e a ocasião. Então, quando é que Babilônia, esse sistema perverso, injusto, esse sistema de vida pecaminoso, essas ideologias rebeldes, idólatras, quando isso tudo terá fim? Quando Cristo voltar. Só que no capítulo 18, na visão que João descreveu, ele não identificou a revelação de Jesus Cristo. Ele vai depois registrar essa visão agora no capítulo 19, que é quando Jesus aparece. Por isso que os textos, eles são paralelos, e temos que ler o texto de Apocalipse com muita atenção. Ele descreve a queda da Babilônia, mas essa queda da Babilônia, ela vai ocorrer quando Jesus se manifestar, quando Cristo for revelado. Qual que é o perigo que nós corremos aqui na leitura do Apocalipse sem essa devida atenção? Lermos que primeiramente os inimigos, a Babilônia cairá, e só depois Cristo se unirá com a sua igreja, e aí de modo secreto, porque ninguém viu, versos 1 ao verso 10, e só depois dessa união secreta é que Cristo será revelado de modo visível diante da terra, versos 11 ao verso 16. Olha o perigo que nós corremos por falta de observação da característica literária, da análise do discurso, da visão que João registrou. Então, são partes que se conectam, mostrando um cenário completo. João viu a descrição da Babilônia no capítulo 17, o anúncio da sua queda e a sua queda no capítulo 18. Aí entra no capítulo 19, versos 1 ao verso 10, a exultação dos céus, unindo com a exultação da terra, porque agora a igreja está sendo unida a Cristo, assim como já tinha sido descrito lá no capítulo de Apocalipse, lá no capítulo 14, versos 14 ao verso 17. Primeiro há a união da igreja com Cristo, e na sequência aqueles que ficam sobre a terra ficam para receber juízo. É isso que nós vemos, por exemplo, também no capítulo 11, que é uma seção paralela a essa que nós estamos vendo. No capítulo 11, João vê as testemunhas representando a igreja sendo elevada aos céus, e aí, verso 13, aqueles que ficam para receberem o julgamento de Deus. É isso que nós vemos paralelamente no capítulo 19, verso 1 ao verso 10. A igreja é unida a Cristo em meio aos mais altos e poderosos louvores. E uma vez que essa união é consumada, Cristo agora é revelado, versos 11 ao verso 16.
E qual é o propósito da sua vinda? O que ocorrerá na sua vinda? Aí é o que nós analisaremos na próxima semana, nos versos 17 ao verso 21. Ele vem para julgar as nações, conquistar as nações, vingar-se dos seus inimigos. Então, fazendo exatamente essa leitura, nós não nos confundimos com ela. Então, como eu disse, o restante do capítulo, versos 17 a 21, mais uma vez resume como será o dia do julgamento final, conforme lemos mais detalhadamente nos capítulos que o descrevem de modo repetitivo e também paralelamente. Capítulo 8, capítulo 9. O que é que nós temos aqui? Nós temos os julgamentos de Deus segundo aquilo que nós encontramos no toque das trombetas, sabendo que as trombetas descrevem a revelação da ira de Deus exatamente no período da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, quando Cristo é revelado. No capítulo 14, nós temos a descrição das vozes, aquelas que, ouvidas, as 4 vozes, depois nós temos a vidima, a colheita, primeiro dos santos e depois daqueles que são lançados para um lago ou uma fornalha ardente de fogo, se referindo exatamente à condenação dos ímpios. E aí no capítulo 16 de Apocalipse, nós temos aqui as taças que são derramadas contra os inimigos de Deus, e no capítulo 20 nós temos a consumação, que é novamente uma repetição do julgamento final. Quando ele vier, virá com grande poder e glória. Na primeira vinda, ele veio como servo, como ele fala em Marcos capítulo 10, verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Ele veio como servo. Ele disse para os discípulos nos versos anteriores: eu sou como um servo. Eles estavam discutindo quem queria ser maior, então ele disse: olha, vocês devem ser como um servo, como um escravo, pois eu também sou comparado como um servo. Ele veio no estado de humilhação. Ele não veio para ser servido, mas para servir com a sua própria vida, aliás, com a sua própria entrega de vida naquela cruz. Ele veio como um cordeiro para ser sacrificado, e foi levado ao matadouro sem abrir a boca, assumindo completamente, com total e voluntário consentimento, a missão que o Pai havia lhe conferido. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz, sem sequer abrir a boca em defesa própria, mesmo quando estava sendo provocado no julgamento e lá na cruz. Mas, na sua segunda vinda, ele virá publicamente como Rei dos Reis, assim como nós lemos no verso 16 do capítulo 19, e Senhor dos Senhores. Esse será o ponto máximo da história, e é para lá que eu e você estamos caminhando. Embora os caminhos atuais sejam tão difíceis, embora tenhamos que lidar com tantos sofrimentos, dívidas, ansiedades, problemas familiares, doenças, desempregos, ansiedades das mais variadas a respeito de relacionamentos, mas nós não podemos desanimar, porque nós estamos mirando com os nossos olhos para esse dia quando todas as nossas fadigas serão eliminadas para a glória do Senhor. Nós estamos caminhando para esse dia, o dia do Senhor. Temos que resistir esses dias que são maus, confiando na revelação da palavra de Deus que nos guia como luz no meio das trevas, porque o Senhor Jesus está nos aguardando no final dessa linha, no final dessa jornada. Eu fiz aqui um gráfico, rapidamente quero expor alguns detalhes que envolvem a vida do Senhor Jesus. O que a Bíblia fala sobre o retorno de Cristo? Primeiro, será pessoal. Segundo, será visível, todo olho verá. A vinda do Senhor Jesus não será secreta, e nem em 2 etapas. Na primeira etapa, como diz o dispensacionalismo, de modo secreto, parte dos crentes é levada até os céus, onde se encontra com Ele. E o dispensacionalismo vai dizer que depois de 7 anos de tribulações na terra, então Cristo retornará, e aqueles que ficaram na terra sem a presença do Espírito, sem a pregação do Evangelho por parte da igreja que já foi retirada, mas pelo esforço próprio, haverão de conquistar o reino de Deus. E aqueles, portanto, que resistindo o sistema idólatra do mundo, não permitindo receber o sinal da besta,
compactuando com o governo do anticristo, estes então serão recompensados com a salvação na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Isso é o que prega o dispensacionalismo. Obviamente, nós não sustentamos essa doutrina, pois nós não encontramos fundamentos suficientes para defendê-la. Mas a vinda do Senhor Jesus, ela não será secreta, ela será visível, uma segunda e última vez, e todo olho verá. Também será audível. A ideia aqui é que todos serão chamados, convocados para este encontro com o Senhor Jesus. As trombetas serão soadas, não é uma leitura literal, é uma leitura simbólica, apenas para dizer que todos os moradores da terra terão que parar as suas atividades e não haverá qualquer distração, porque todos serão convocados para comparecerem diante do tribunal de Cristo. Também será uma manifestação gloriosa. Eu me lembro que 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e eu vou parar por aqui, a maneira como a sociedade se comportava, os valores eram praticados, a maneira como nós lidávamos com o pecado, nem poderia ser comparado com os nossos dias. Nós percebemos gradativamente uma intensificação, não apenas das tribulações, mas também do avanço do pecado. As pessoas estão cada vez mais frias em relação ao amor, cada vez mais apáticas em relação à fé e cada vez mais cheias de ódio uns pelos outros. Facilmente nós machucamos o outro, traímos o outro, nós não atendemos a necessidade do outro. Cada vez mais os homens estão se tornando egoístas, exatamente como o apóstolo Paulo já tinha descrito no capítulo 4 de 2 Timóteo. Os dias estão se tornando maus, não apenas do ponto de vista da natureza, o calor, as calamidades da natureza, não apenas do ponto de vista destas realidades cósmicas, mas também espirituais, comportamentais, morais. Os dias vão se tornando cada vez mais mergulhados, imbuídos, cativados, cooptados pelas trevas. Mas no dia da revelação do Senhor Jesus, uma forte luz haverá de brilhar nos céus e dissipar as trevas, porque nesse dia a santidade, a pureza, a justiça, a retidão serão reveladas naquele que é perfeito, Jesus Cristo. Por isso será um dia glorioso, quando os santos serão plenamente e definitivamente redimidos deste mundo. Uma outra palavra sinônima, arrebatados deste estado, dessa condição no pecado, e unidos a Cristo eternamente. E nesse mesmo dia, aqueles que não confessaram a Jesus Cristo diante dos homens, serão rejeitados na presença do Pai e vingados com a ira de Deus através do Filho de Deus. Por isso será um dia glorioso. Por isso será um dia glorioso, o dia da revelação da justiça de Deus. E também haverá um abalo cósmico, tanto da terra como dos corpos. Todos haverão de reagir, como já reage a natureza, aguardando a revelação dos filhos de Deus, segundo Paulo nos traz informação em Romanos capítulo 8. Toda a terra será abalada nesse dia. O que ocorrerá na terra? Ressurreição dos mortos. É nesse dia que todos os mortos serão ressuscitados. Ninguém permanecerá no estado de inércia, de sono. Todos serão ressuscitados, crentes e incrédulos, e apresentados diante do tribunal do Senhor. Os justos serão transformados à semelhança de Cristo. Haverá uma reunião dos santos. Todos nós hoje estamos lidando com isolamento. Ficamos com tanta vontade de receber um abraço. Domingo passado, um presbítero, estávamos chegando na igreja e saímos do carro ali quase juntos, e quando ele me viu, ele na hora, sorrindo, veio e me deu um abraço. Aquilo foi tão confortante, porque faz tempo que nós não nos abraçamos como igreja por causa desse isolamento. Mas ele teve uma reação, acho que meio que foi
foi involuntária, né? Me deu um abraço e eu aproveitei aquele momento e acabei de abraçá-lo também, né? Nós sentimos isso, esse isolamento. Quantos irmãos neste momento gostariam de estar aqui como vocês, assentados, ouvindo a palavra de Deus e sendo por ela edificados, encorajados num ambiente de comunhão cristã, onde estamos reunidos. Os dias são difíceis, mas a esperança é que no dia do Senhor, quando Ele voltar, todos nós estaremos reunidos na presença de Deus. Estaremos unidos com todos os santos que já se despediram de nós e que se encontram agora no céu. Nós seremos uma grande assembleia, seremos uma grande multidão, tão numerosa que nem Abraão, nem João na visão do capítulo 7 pôde contar. Nós seremos reunidos na presença de Deus, e é isso que vai acontecer naquele dia. Nesse mesmo dia a igreja será encontrada por Cristo. Ela não encontrará a Cristo, mas Cristo a encontrará. Cristo virá para resgatar o seu povo, e os incrédulos serão, essa é a palavra que se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 ao verso 9, os incrédulos, os que não creram, os que negaram conhecer a Deus, serão banidos da presença do Senhor, serão banidos da presença do Senhor. Vamos ler a nossa passagem de hoje, que se encontra no verso 11 ao verso 16 do capítulo 19, texto este que João descreve a revelação da pessoa de Jesus. No próximo estudo, versos 17 a 21, nós estaremos analisando aqui o texto que descreve a ação de Jesus na ocasião do seu retorno. Mas agora o texto descreve a pessoa de Jesus. Preste bem atenção no que o texto diz. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vem para executar a ira do Todo-Poderoso, daquele que está sentado no trono. Verso 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto no verso 11 começa dizendo: vi o céu aberto. Ele foi descortinado. Aliás, este é o significado da palavra apocalipse. Apocalipse é de descortinar. Aquilo que nós vemos, por exemplo, em teatros da antiguidade. Hoje eu acho que não temos mais isso, né? Mas antigamente, aliás, acho que em concertos, né, Eliseu? Acho que em concertos há aquelas cortinas ainda que tampam, né, ou tapam a preparação do que está acontecendo no palco. Quando tudo está preparado, aí as cortinas são abertas e o que está no palco é revelado. João vê agora as cortinas dos céus se abrindo e revelando aquele que ele diz e chama de fiel e verdadeiro. O fato de João ver o céu aberto demarca o início ou o fim de uma sessão no livro. Por isso que eu estou dividindo o texto assim, do verso 11 até o verso 16. É uma nova sessão. É uma nova sessão. Nós vemos isso no capítulo 4, verso 1, capítulo 11, verso 19, capítulo 15, verso 5. Essa expressão às vezes acontece no início, às vezes acontece no final, fechando uma argumentação. Encontramos um episódio muito semelhante no registro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, verso 1. Ele disse: se abriram os céus, e só depois que os céus foram abertos, é que ele então pôde ter acesso à revelação registrada em todo o livro.
Então, a partir do momento que ele vê os céus abertos, é que ele tem a revelação, assim como está acontecendo aqui com João. A partir do momento que os céus são abertos, e uma vez abertos, ele tem acesso à revelação. Mais importante ainda é a cena diante de João. Os céus foram abertos, voz passiva. Eles não se abriram, pelo contrário, eles foram abertos mesmo, para permitir uma procissão de miríades de anjos. Diz em Mateus capítulo 16, verso 17, que nesse dia reservado na história pelo Senhor, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, verso 27, nós lemos assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, os céus são abertos, e este comandante, ele é revelado sendo acompanhado por miríades de anjos, são os exércitos dele. Tal visão no final da grande tribulação, dos céus sendo abertos, estaria relacionada com o fim das densas trevas sobre a terra, por causa das grandes tribulações. Nós temos várias passagens, tanto no profeta Sofonias, profeta Joel e dentro do livro do Apocalipse, que indicam que nesses dias a terra estará coberta de trevas. Coberta de trevas. É uma linguagem simbólica para se referir a um ambiente mais sombrio dos valores e da espiritualidade humanas. Então, os céus sendo abertos colocam fim a essas trevas que cobrem a terra, pela revelação da justiça de Deus. Nos evangelhos, lemos que os céus foram abertos para Jesus na ocasião do seu batismo e em seu estado aqui de humilhação. Até João Batista estranhou, mas eu que tinha que ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim para ser batizado por mim? E o próprio Jesus disse que era necessário para que se cumprisse toda a justiça. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, está diante de um homem no Rio Jordão para ser batizado, como se ele tivesse algum pecado para ser confessado. Mas como ele estava na missão de tomar o lugar do homem diante da justiça de Deus, diante da ira de Deus, era necessário que ele fosse batizado, porque ele já estava assumindo ali a sua missão expiatória. Por isso ele diz para João que era necessário para que se cumprisse toda a justiça, ou seja, toda a missão de Jesus fosse fielmente atendida diante da justiça do Senhor. E neste momento os céus se abriram diante de Jesus, ou sobre Jesus. Em Apocalipse lemos sobre uma porta aberta no céu, e o santuário lá é aberto mais de uma vez. Apocalipse 11, 19, também no capítulo 15, verso 5, se referindo a esta habitação de Deus, esse tabernáculo celestial, onde está a presença de Deus, juntamente com seus santos, com seus anjos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que dia e noite estão proclamando diante deles: Santo, Santo, Santo. João viu que 2 vezes esse santuário é aberto nos céus, nesses capítulos. Contudo, a revelação aqui nesta passagem se encontra em outro patamar, em outro nível, em outra escala, pois os céus agora se abrem para revelar Cristo glorificado. Os sons de louvores no céu foram ouvidos. Verso 1 do capítulo 19. A noiva já estava ataviada ou preparada, verso 7. A ceia das bodas do Cordeiro são chegadas, verso 9, mas nada se compara ao céu aberto para revelar Jesus Cristo altamente glorificado, vindo com grande autoridade, semelhante a um comandante de um poderoso exército na frente de uma batalha, assim como veremos a partir do verso 17. Esse é o momento do grande comandante ser revelado. E aí, mais adiante diz: e eis um cavalo branco. Temos aqui a revelação de Jesus no final deste atual período de tribulações. João vê
um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Evidentemente, este cavaleiro não se refere ao mesmo que lemos em Apocalipse capítulo 6, verso 2. Alguns teólogos bem intencionados, alguns pesquisadores relacionam este cavalo e este cavaleiro àquele que nós lemos no capítulo 6, verso 2. Eu, particularmente, não consigo ver esta relação e eu trago aqui algumas razões. Primeiro, o texto diz assim, lá no capítulo 6, verso 2: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este é o primeiro dos 4 cavaleiros que nós lemos em Apocalipse capítulo 6. E muitos associam o primeiro cavaleiro como sendo Jesus. Outros vão dizer que esse cavaleiro representa o ministério do Evangelho na terra, e outros vão dizer que este cavalo e cavaleiro representam o ministério do anticristo, o ministério do engano na terra. Eu, particularmente, entendo que esta seria a melhor interpretação, por 7 razões que eu estou apresentando aqui. Não são todas, mas algumas das razões. Nós já vimos isso nos nossos estudos lá atrás, mas vale a pena repetir aqui. Primeiro, os inimigos de Cristo também vencem provisoriamente. Não é apenas Cristo que é descrito como aquele que vem para vencer. Nós temos passagens bíblicas que indicam que provisoriamente, não como Cristo, não semelhante a Cristo, não no mesmo nível de Cristo, mas inimigos que vêm e vencem, e conquistam, e enganam. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17. Embora ele, Cristo, os vença no final. Capítulo 17, verso 14. De acordo com o contexto, a vitória de Cristo se dará no fim e não no início. É o que nós vemos aqui no próprio contexto. No final da grande tribulação é que Cristo é revelado e se vinga definitivamente dos seus inimigos. No capítulo 6 está descrevendo o período que descreve esta chamada grande tribulação, o princípio das dores. Este período entre a ascensão de Cristo e o retorno do Senhor. Então, o cavaleiro branco está identificado com este período e não com o final do período, com a revelação de Jesus. 2. Salmo 7, Salmo 18, Salmo 45 apontam para os juízos de Deus, mas no Salmo 11, verso 2 e no 46, verso 9, Deus quebra o arco inimigo, conforme já havia sido descrito lá em Jeremias capítulo 49, verso 35, porque fala desse cavaleiro que tem na sua mão um arco. Mas nos juízos de Deus, Deus quebra o arco do inimigo. Então nós não podemos apenas pela descrição do arco identificar com Cristo. Espera, existem profecias presentes no livro de Jeremias e nos Salmos que apontam justamente para o dia do julgamento de Deus, quando Ele haverá de quebrar o arco do inimigo. Aliás, em Salmo 78, versos 9 a 11, Israel, reino do norte, já mancomunado com o império assírio, porta uma arma como inimigo de Israel, como inimigo de Judá. Conforme Oséias capítulo 1, versos 5 a 7, arcos e cavaleiros. Em Jeremias capítulo 6, versos 22 a 23, 50, 41 a 42, os inimigos portam arcos e dardos. Olha o que diz o profeta Zacarias. O contexto, em Zacarias, o contexto mostra que o arco é o instrumento usado por Efraim, a capital do reino do norte, contra Judá, segundo está descrito no capítulo 9 de Zacarias, verso 10. Deus prometeu usar essa mesma arma para derrotar Israel, para derrotar este povo que já tinha se unido e se corrompido na união e no pacto, na aliança com os inimigos. Deus prometeu usar essa mesma arma para derrotar Israel e envergonhar, entre aspas, os que andam montados em cavalos, pois esses simbolizam, em Zacarias capítulo 10, verso 4 a 5, inimigos. Então, o cavaleiro portando um arco sobre um cavalo branco não pode ser imediatamente
interpretado como sendo de Jesus e ponto final, porque existem outras passagens que mostram essa figura portando o arco sobre um cavalo como uma figura de inimigo do povo de Deus e do próprio Deus. Terceira razão, em Apocalipse capítulo 9, verso 7, os demônios ilustrados como gafanhotos, nuvens de gafanhotos, abertos, que saíram do fundo do poço, foram descritos como cavalos preparados para a batalha, para a peleja. E os cavaleiros tinham o rosto como de homem. João viu que 4 espíritos malignos conduziram essa cavalaria de 200 milhões. Você pode dizer que é uma mera coincidência, dentro do livro do Apocalipse, você ter 4 cavaleiros, sendo que um é branco, e seria esse a figura de Cristo ou do Evangelho, e que os malignos seriam apenas 3, quando você tem um texto paralelo dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 9, que descreve o comando de 4 cavaleiros, simbolizando espíritos malignos, comandando um exército de 200 milhões de demônios. Quarta razão, a cor branca, que é muito falada. A cor branca não significa apenas santidade, mas também paz e estabilidade, inclusive vitória. Paz, que é um sinal de rendição, você levanta a bandeira branca. O engano e o suborno sempre seguem a oferta de relativa paz, como os demais cavaleiros que seguem o cavalo branco. Primeiro é descrito o cavalo branco, e na ordem, na sequência dele, vem outros 3 cavaleiros, negro, vermelho e pálido, que poderia ser tanto verde como também amarelo. Eles seguem o cavaleiro branco. Essa foi a mesma estratégia da serpente no Éden. A proposta do anticristo, ou seja, o falso profeta ou a besta que emerge da terra, é de trazer paz ao mundo, mas a sua finalidade é a destruição, como vemos nos demais cavaleiros. Vem o cavalo branco, e o que vem na sequência? Cavaleiros trazendo doenças, guerras e mortes por espadas. Quinta razão, a coroa significa autoridade, mas a igreja é descrita também portando coroa, e inclusive demônios, no capítulo 9, verso 7. É descrita como diademas com Satanás e com a besta que emerge do mar. Então essa referência não se limita apenas a Cristo. Tem a coroa, então é Cristo. Espera, textos bíblicos dentro de Apocalipse apontam a igreja com coroa e também demônios com coroas. Sexta razão, em Apocalipse 19, versos 13 ao verso 16, lemos que na companhia do cavaleiro branco estão exércitos montados em cavalos brancos, não vermelhos, pretos ou amarelos. Se no capítulo 6 os exércitos eles são branco, descritos pela cor branca, negra, vermelha e pálida, agora no capítulo 19 nós temos um contraste. Cristo é revelado montado num cavalo branco, e com ele o seu exército está montado sobre cavalos brancos, e não vermelhos, pretos ou amarelos. Sétima razão, o instrumento que Cristo porta no capítulo 19 é uma espada afiada que sai da sua boca e não um arco. E ainda é distintamente identificado no manto e na coxa, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Rei dos reis, e Senhor dos senhores. Por essas razões, eu não acredito que este cavalo branco aqui se refere ao mesmo que nós lemos no capítulo 6, verso 2. Portanto, aqui nessa passagem, claramente Jesus é identificado e com 3 destaques. Primeiro, quanto à pessoa, diz o texto que ele é fiel e verdadeiro, ou seja, ele é leal, confiável, e o oposto do falso, o oposto do engano, o oposto daquele que se apresenta como Cristo, mas não é Cristo. Se Jesus disse, alertando os discípulos, que nos últimos dias haveriam de se manifestar muitos Cristos. O ministério do falso profeta é o ministério do engano, é o ministério da mentira, que tenta convencer
pela confiança de que está falando a verdade, mas Cristo se revela aqui como fiel e verdadeiro, porque Ele é o oposto do engano e da falsa religião. 2, quanto à sua condição, Ele julga, ou seja, essa é a condição de autoridade suprema de Cristo, alcançada pela dignidade. Ninguém foi encontrado digno para tomar o livro e desatar os selos, e quando Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, todos se curvaram, prostrados, o adoraram, reconhecendo a dignidade exclusiva e totalmente distinta em todo o universo criado na pessoa de Jesus Cristo. Ele vem com suprema autoridade para julgar. Quanto ao propósito, peleja com justiça, ou seja, a sua justiça será o critério, a lei pela qual todos serão julgados. Não há e não haverá imparcialidade da parte de Cristo, não haverá corrupção para ter processos contemplados pelo interesse daqueles que pagam propina para isso, e jamais alguém poderá fazer alguma barganha com aquele que é justo e com justiça peleja. Ele faz isso com total retidão, A partir daqui, meus irmãos, verso 12 ao verso 16, João descreve agora 4 características de Cristo na sua vinda. 4 características. Ele virá como supremo juiz, verso 12. Ele virá com o poder da palavra de Deus, versos 13 e verso 14. Ele virá como conquistador irresistível, ninguém poderá resisti-lo, ninguém poderá suportar. Aliás, esse é o drama dos inimigos na terra no dia da sua vinda, final do capítulo 6. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem? Por isso que eles caem em desespero, porque a vinda do Senhor Jesus será uma vinda implacável e irresistível. Eles dirão naquele dia, e disseram os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, todos, independente da classe política, independente da classe econômica, independente da condição social, todos se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, o Pai e o Filho, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Veja o desespero dessas gentes quando Cristo ser revelado ali no alto dos céus. E aí, capítulo 11, que descreve o mesmo episódio, agora de forma repetida, mas com outros detalhes, no verso 13, depois que a igreja for arrebatada, diz no verso 13 do capítulo 11 de Apocalipse: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Não a mesma adoração que se vê no céu, mas esse é o reconhecimento no dia do julgamento de que Jesus verdadeiramente é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E de que eles agora não têm o que fazer se não receberem um reto juízo da parte de Deus. Ele virá como um conquistador irresistível. No verso 16 e último, ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que nós lemos no verso 12. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele virá como o supremo juiz. Refere-se aqui à visão, olhos de fogo, visão e juízo de todos os segredos dos homens, crentes e incrédulos. O fogo separa a impureza do que é puro, consome o que deve ser consumido. Esses olhos como de chama, fala da sua onisciência, fala do seu conhecimento, do seu acesso a todos os segredos dos homens. Ele estará usando, diz o texto, muitos diademas, ou seja, as coroas reais de governos e autoridades, de governo e autoridade sobre muitos reinos. Os grandes, os poderosos,
assim como a própria Babilônia, que achava que estava no poder do mundo, o Império Romano, o maior de todos os impérios, nos dias de João, contemplado como o mais temível poder político, agora é humilhado pela autoridade daquele que porta muitos diademas, porque ele detém a autoridade sobre todos os povos, porque ele virá como supremo juiz. Ele terá um nome escrito que só ele conhece. Ponto final. Se só ele conhece, não cabe aqui a nós tentar perscrutar e interpretar ou especular o que se refere. Só ele sabe o nome que ele porta. Isso é um segredo dele. Verso 13 diz: está vestido como manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui nós temos uma outra descrição da pessoa de Cristo, a segunda. Ele virá com o poder da palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus. Seu manto tinto com sangue pode simbolizar a autoridade redentiva. Capítulo 7, verso 14, é perguntado, João pergunta para o ancião: quem são esses? Essa multidão que ninguém pode enumerar. E a resposta que João tem é a seguinte: esses são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, eles foram martirizados, contudo suas almas foram lavadas ou limpas com o manto do Cordeiro. Simbolicamente falando, Cristo aqui tem o seu manto sujo de sangue, porque foi pelas suas vestiduras que os santos foram purificados de toda injustiça. Mas também esse sangue, ele pode estar aí se referindo aos martirizados, capítulo 6, verso 10, que é uma outra referência que nós temos dentro de Apocalipse. Eles estão debaixo do altar, na presença de Deus, apelando pela justiça do Senhor contra aqueles que lhes tiraram a vida. E eles estão dizendo para Deus: até quando, Senhor? Não vinga o sangue, o nosso sangue? Então, pode ser uma referência aqui a Jesus vindo para se vingar daqueles que tinham sido mortos por causa do seu testemunho. De todo modo, este sinal o acompanha no julgamento que há de executar contra os seus inimigos. Ele fará isso pela palavra de Deus. Aliás, ele se chama o Verbo de Deus. João, o autor do Apocalipse, é o mesmo do Evangelho, que já tinha descrito no verso 1 do seu Evangelho e no verso 14, como Verbo de Deus encarnado, e que habitou entre nós. Portanto, tudo o que ele tem a fazer é falar a palavra e o próprio poder, energia e força de sua palavra, massacrará os inimigos e maus neste mundo, juntamente com seus exércitos, os santos anjos, como nós já vimos. Aqui mais adiante, verso 15, terceira descrição, penúltima descrição de Jesus como aquele que há de ser revelado dos céus. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente, pisa o lagar do vinho. Lagar era aquele recipiente grande, onde eles colocavam a uva e com os pés eles esmagavam para tirar a polpa da uva na produção de vinhos e de outras coisas que eles faziam. Pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele virá como conquistador irresistível, verso 15. Ele terá uma arma, uma espada afiada sairá da sua boca. Isso simboliza o poder de sua palavra. Já tinha sido feita essa referência dentro do livro do Apocalipse. Capítulo 1, verso 16, a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, tanto no capítulo 1, verso 16, como no capítulo 2, versos 12 ao verso 16. Ele ferirá e conquistará o poder das nações da terra e tomará o seu lugar de direito como o Senhor soberano acima de todos os povos. Ele haverá de ferir as nações e tomar o seu lugar como Senhor sobre cada uma delas. Nada no mundo
deixará de ser conquistada ou de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, assim como Paulo já tinha descrito, já tinha indicado na Epístola aos Filipenses capítulo 2. Ele executará a ira do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Quem pode suportar a ira daquele que está sentado do trono e do Cordeiro? Capítulo 6, lá como nós lemos. Última referência que nós temos aqui, verso 16. Jesus virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que diz o texto. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim ele se estabelecerá diante de todos os homens como Rei soberano e Senhor do universo. Nós temos um Senhor, meus irmãos. Nós não somos um povo abandonado. Nós não somos um povo desprovido de misericórdia. Você não caiu no esquecimento daquele que possui poderosas promessas. Você está sob os atenciosos olhares do Senhor, e Ele reina soberanamente na história da sua vida. Inclusive, quando tudo está indo de mal a pior, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Então não se desespere, não caia e não se entregue ao medo, à incerteza, mas confie no Senhor, chore na presença de Deus. Está doendo? Diga que está doendo. Está sofrendo? Diga em oração que está doendo, que você está sofrendo. Está ansioso? Entregue a sua ansiedade para Deus. Se você não consegue, está fora do seu alcance. Lidar com certas circunstâncias da vida pessoal, familiar, financeira, profissional, seja lá o que for. Não se esqueça que existe um Deus que é chamado nas Sagradas Escrituras de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. E Ele tem poder para interferir na nossa história e mudar aquilo que para nós não é possível. Ele tem poder de converter corações. Ele tem poder de converter estado de saúde que se encontra em terrível estado, que se encontra tomado por enfermidades e doenças. Deus tem poder para te libertar de todas as enfermidades. Mas não há milagre mais glorioso do que o milagre de fazer brilhar no coração de homens escravizados pelas trevas a luz do Evangelho, a fim de conduzi-las, cada uma dessas pessoas, pelo caminho da vida eterna. Por mais que o seu marido, por mais que a sua esposa, o seu filho, ou quem quer que seja próximo de você, esteja vivendo como se estivesse nas trevas, e você já falou, você já tratou, você já insistiu, você já deu bom testemunho, já fez tudo o que tinha que fazer. Não se esqueça que quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não é você, é Jesus Cristo. E Ele tem os seus olhos como olhos de fogo para perscrutar os segredos dos corações dos homens e ali revelar pecados, deficiências, enganos, sofismas, e chamá-los ao arrependimento, a fim de transformar-lhes a vida e poderem não apenas contemplar a glória do Senhor, mas desfrutarem da comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Não deixem de orar e de rogar àquele que detém todo o poder e toda a autoridade na face da terra, e o seu nome é Jesus Cristo. Quando Ele vier como conquistador, Ele banirá todos aqueles que não reconhecem e se submetem à sua autoridade. Olha o que diz o capítulo 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ninguém pode resistir à força da palavra e da autoridade e da justiça de Jesus Cristo. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Por isso que nós reinamos com Cristo, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte.
Nós ressuscitaremos de dentre os mortos, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós venceremos os nossos inimigos, porque Jesus já venceu os nossos inimigos. E essa vitória será consumada na terra no dia da sua vinda. Não há nenhum título como esse que enfatize tanto o caráter e a qualidade do seu governo. Seu senhorio dos reis e dos senhores. Ele é o Senhor, Rei e Senhor soberano. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém, igreja? Confiem no Senhor e não deixem de contar com a assistência de irmãos na fé para colocar seus braços sobre o ombro e caminhar com você. Ambos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Pai, abençoe assim com a Tua palavra, o Teu povo, a Tua igreja, e fortaleça, Senhor, todos aqueles que neste momento estão ouvindo a mensagem da Tua palavra, e que o Senhor alcance cada coração, cada vida, cada lar, cada família, com conversões genuínas, com transformação de valores, com despertamento da sonolência espiritual, do desânimo, do medo, da desconfiança nas Tuas promessas. Que o Senhor chame todos aqueles que neste momento caminham para um grande abismo e que, segundo os decretos eternos do Senhor, o Senhor possa colocá-los diante do Pai, justificados pelo Teu sangue, Jesus Cristo. Rogamos aqui, Senhor, pelo Teu povo, que nesses dias sofre com as tribulações deste tempo. Que o Senhor, ó Deus, supere em seus corações a incerteza, a ansiedade, o medo, as angústias. Que o Senhor supere nos seus corações com uma confiança tão grande como nunca experimentaram antes, a ponto de, no meio das mais densas trevas das suas circunstâncias, eles serem capazes pelo Teu Espírito de contemplarem as promessas do Senhor e o dia do glorioso retorno do Teu Filho, e que assim, olhando atentamente para o autor e consumador da sua fé, sejam, ó Deus, animados, fortalecidos e guiados pelo Senhor, até que as nossas lágrimas sejam enxutas e as nossas fadigas sejam retiradas de sobre os nossos ombros, porque nós confiamos em Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. E assim oramos por meio dele. Amém. Meus irmãos, alguma pergunta? Gostariam de fazer alguma pergunta a respeito da passagem que nós lemos? Pois não.
Então, aquilo que eu disse, né? Esse sangue na veste do cavaleiro que está montado no cavalo branco, pode ser, eu não fechei o assunto, porque na minha pesquisa eu vi realmente várias possibilidades. Então eu trouxe apenas uma indicação de que pode ser a mancha de sangue dos que no livro de Apocalipse estão apelando por vingança, porque foram martirizados, como também pode ser o sangue, sim, do próprio Cristo, porque as suas vestes que foram repartidas entre os soldados romanos, elas estavam manchadas de sangue. Isso foi objeto de indicação profética, suas vestes foram manchadas pelo sangue e repartidas entre os seus inimigos, e pode ser também esse sangue uma referência à justiça que ele está para executar. E aí sim eu fechei esse assunto, né? Que o que importa, né, nessas possibilidades é que ele está vindo para se vingar, seja dos seus inimigos, seja também daqueles que perseguiram os santos. E o ponto aí, no meio dessas possibilidades, né, todas elas são totalmente possíveis, o ponto central que deve orientar a nossa leitura do texto é que ele está vindo para se vingar de sangue derramado, de sangue inocente que foi derramado. Acho que esse é o ponto que mais importa na passagem. Porque nós temos aí referências sobre as vestes manchadas de sangue por causa do seu confronto com seus inimigos, mas também temos referência das vestes sendo manchadas de sangue, porque foram nelas que os santos lavaram os seus pecados, se lavaram de seus pecados, né? Então, qual é o ponto, qual é a conclusão, fechando aqui, qual é a conclusão de quem é esse sangue? É difícil fazer uma afirmação, porque o texto do capítulo 19, olhando para o seu contexto, abre essas possibilidades. O que deve, como eu disse, né, o que deve servir para nós de confiança é que ele está vindo para se vingar, seja dos seus inimigos diretos, seja também daqueles que perseguiram o seu povo. Exatamente. Porque o fogo ele purifica, ele separa o que é puro do que é impuro. E ele está vindo para julgar, é isso que diz o texto. Então, como que ele vai julgar? Você olha para uma pessoa, você sabe se ela é trigo ou joio. Você olha para uma pessoa, você sabe se ela é crente ou ela não é crente. Os discípulos queriam fazer essa separação. E o que Jesus falou? Vocês não são capazes e habilitados para isso. Está reservado para o dia do julgamento, o dia do juízo. Isso não compete aos discípulos. Chegou o dia do julgamento de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai discernir quem é dele e quem não é dele. Então ele vai discernir, ele vai julgar, e o fogo faz isso. O olhar dele é um olhar que julga. João já tinha visto essa figura de Jesus com olhos de fogo, né? Nós vimos depois o fato dos pés polidos de bronze. Em outra versão, a partir do texto grego, diz uma possível interpretação que os seus pés polidos de bronze estariam incandescentes. Ou seja, os olhos julgam e os pés executam esse julgamento. O que importa para nós é que quando Cristo vier, ele virá para julgar com justiça em vingança dos seus inimigos, tanto por aqueles que o perseguiram, como também aqueles que perseguiram o seu povo. Esse é o clamor dos mártires, e esse clamor é atendido profeticamente, apontando para este dia, quando nós lemos lá no final do capítulo 8, a oração dos santos, dos mártires, que estão apelando por justiça. É misturado o incenso com fogo e lançado sobre a terra. É o anjo amando do Pai e do Filho, executando julgamentos nesse período de grande tribulação, atendendo a vingança, atendendo o clamor por justiça dos mártires.
E exatamente. Exatamente. A ira de Deus é a manifestação ou a evidência da sua santidade. Por que Deus ele tem esse caráter de vingador? Romanos capítulo 12 nos orienta a não vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Por que Deus tem um caráter de vingador? Porque Ele é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. Deus ele é santo e a santidade de Deus exige a aplicação de justiça. Ele não tem acordo com o pecado. Deus ele não negocia com comportamentos pecaminosos, inclusive da igreja. Ele disciplina, capítulo 12 de Hebreus. Por que ele disciplina? Porque ele ama, e através da disciplina, que enquanto está sendo experimentada, ela produz tristeza, mas a sua finalidade é de nos aperfeiçoar. Então ele não aceita o pecado. Nós estudamos aqui no início sobre as 7 cartas do Apocalipse, e apenas 2 igrejas nós não encontramos nenhuma referência de acusação do próprio Cristo. Mas mesmo para essas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, mesmo para essas igrejas, você vê a exortação de Cristo para que elas permaneçam fiéis, porque Ele não tolera pecados, inclusive no meio do seu povo. Nós somos chamados a vivermos uma vida santa, reta, justa, íntegra. Mesmo que não sejamos, pela nossa natureza, capazes de atendermos plenamente a justiça de Deus, somos chamados a caminharmos nesta direção, até que seja dia perfeito, e a luz dos santos brilhe como a luz da aurora, diz o salmista. Então, nós somos chamados a vivermos uma vida longe do pecado, uma vida santa, porque Deus não aceita o pecado. Sede santos, como eu sou santo. Esse é o chamamento de Deus para nós. E quando nós morrermos, como crentes, nós seremos levados ao tribunal de Cristo. E ali nós ouviremos a sentença final do Senhor, de que a justiça de Deus foi aplicada em Cristo Jesus a nosso favor, e entraremos no gozo do Pai. Mas isso de modo algum deve nos relaxar em relação às nossas obrigações e o nosso dever de vivermos uma vida de obediência na presença do Senhor. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos envergonhar dos nossos pecados. Temos que confrontar a nossa própria consciência, como que atirando pedras contra nós mesmos, a fim de nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecermos que não há nenhuma justiça em nós, mas há sim justiça naquele que julga retamente, o Senhor Jesus. Nós julgamos em conformidade com os nossos interesses, somos rápidos para apontarmos o erro do outro, mas em relação aos nossos erros, todos os dias estamos descobrindo uma maneira de mantê-los em segredo, porque nós não queremos ser acusados e expostos à vergonha por causa dos nossos pecados. A nossa justiça, ela é tendenciosa, parcial, ela aceita barganha, mas a justiça de Deus não. E quando estamos diante dos olhos como de fogo, nós não temos como esconder os segredos do nosso coração. Só nos resta dizer: Senhor, a minha realidade está exposta com os meus lábios diante do Senhor, e tenha misericórdia de mim e me perdoe os pecados. Amém? Irmãos, próxima quarta-feira, às 20 horas em ponto, site da Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, você encontrará várias informações. Todos esses estudos estão sendo gravados e publicados também no canal do YouTube. Publique, curta, se inscreva nesses canais e ajude a levar adiante a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.